Não, a gente é um corpo só. A mão tem 5 dedos. A mão tem 5 dedos. E cada dedo é diferente. Ah, eu acho feio o minguinho, vou jogar fora. Não! Os 5 dedos são importantes. Os 5 são importantes. Cada um do seu jeito. E se eles fossem todos iguais, a mão não funcionaria. Uma verdadeira igreja não está fundada em todo mundo pensar igual, em todo mundo se vestir igual, em todo mundo falar igual. A igreja está fundada em todo mundo diferente, mas obedecendo o mesmo Senhor que é Jesus Cristo. Porque nós não estamos aqui para seguir ordens de... A gente respeita absolutamente todas as autoridades. Todas. As autoridades que a gente votou e as autoridades que a gente não votou, a gente deve respeitar sim. Mas tem um momento em que a gente pode desobedecer uma autoridade, inclusive o pastor. Quando essa autoridade te mandar pecar, desobedeça a autoridade e obedeça a Deus. Se a tua autoridade, se o pastor, que é a tua autoridade, mandar, se eu chegar aqui e mandar vocês odiarem, se eu chegar aqui e mandar vocês mentirem, se eu chegar aqui e mandar vocês roubarem, se eu chegar aqui e mandar vocês prejudicarem o próximo, me desobedeçam. E se qualquer autoridade, seja qual for, civil ou religiosa, mandar vocês pecarem, desobedeçam. Porque é aí que está melhor servir a Deus do que aos homens. Mas tirando isso, a gente respeita todas as autoridades. E a gente sempre ora por todas as autoridades, civis e religiosas. Porque nós somos um corpo. Nós não somos um fragmento. Nós não somos um partido. Não só a igreja não tem partido, como a igreja não é um partido. A igreja é um corpo completo. É um corpo completo. Quando a gente fatia um corpo, não é mais um corpo. É churrasco. Corpo fatiado só serve para churrasco. Nós somos um corpo vivo. Corpo vivo não se fragmenta. E quando a gente estiver comendo esse pão da ceia, e quando vocês forem chamados pelo Espírito Santo nessa reflexão do 1 Coríntios capítulo 11, que a gente deve discernir o corpo de Cristo, não pense só no pãozinho, mas pense naquele irmão que tu não concorda, e lembra que ele é tão corpo de Cristo quanto tu. Naquela hora que tu tiver com um pãozinho na mão, se lembra que tu é tão corpo de Cristo como aquela pessoa que te aborreceu. Naquela hora que tu tiver com um pãozinho na mão, lembra que tu é tão corpo de Cristo quanto aquela pessoa que tu se enganou, mas que tu enganou ela ou que tu prejudicou ela, mas tu precisa pedir perdão. Isso é corpo de Cristo. Não é só... Então eu quero ampliar essa frase que está saindo. A igreja não tem partido. Mais do que isso, a igreja não é só não tem partido. A igreja não é partida de maneira nenhuma. A igreja não é partida. A igreja é um corpo completo. Um corpo com 2 olhos, com 2 orelhas. A gente consegue ouvir com um ouvido só? Sim. Mas melhor é com 2. A gente consegue enxergar com um olho só? Sim. Mas melhor é com 2. A gente consegue sobreviver com um pulmão só? Sim. Mas melhor é com 2. A gente consegue sobreviver com uma mão só? Sim. Mas melhor é 2. Cada lado do corpo completa a outra. E se um lado está doente, a gente não arranca. Se um lado está doente, a gente trata. Isso é corpo de Cristo. Porque um só é o corpo de Cristo. Assim terminando dizendo: vocês sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Isso é discernir o corpo de Cristo. Nós não somos guiados por opinião externa, nós não somos guiados por ideologia de qualquer ordem, nós somos guiados pelo Espírito Santo conforme a palavra de Deus. Dessas portas para fora, cada um tem sua opinião e seu jeito de ver as coisas. Porque é multiforme, porque a graça de Deus é multiforme. Não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. Deus revela a sua graça diferente para qualquer um, de diferente maneira para cada pessoa. A forma com que Deus revela a sua graça
Para mim, é diferente da forma que Deus revela a sua graça para cada um de vocês. A graça de Deus tem muitas formas. Mas aqui dentro, nós não somos todos iguais. Aqui dentro, nós somos um corpo, cada um com sua função diferenciada. Porque Deus fez cada um diferente um do outro. Comunhão não é todo mundo igual. Comunhão é todo mundo diferente, mas junto com o mesmo propósito, olhando na mesma direção, sendo guiado pelo mesmo Espírito, orientado pela mesma palavra. Isso é comunhão. E se a gente não conseguir entender isso, quando a gente come a ceia, a gente está comendo condenação para nós mesmos. Examine-se, pois, a si mesmo. Porque aqueles que comem do pão e bebem do suco da videira sem discernir o corpo, esses vão sofrer maldições. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Examine-se, pois, a si mesmo e arrependamo-nos de todas as vezes. E arrependamo-nos de todas as vezes que nós partimos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo pode ser repartido, mas não partido. Ele é repartido para que todo mundo esteja junto do mesmo pão, prove do mesmo pão. Mas ele não é partido cada um para um lado e cada um para o outro. Tem tanta coisa que eu podia falar sobre isso. Eu podia falar de onde surgiu a tradição do Hamatzot, que a gente chama de ceia do Senhor, de partir o pão. Sabe por que eles fazem isso? Lembrando que houve um tempo em que o povo de Israel se dividiu em dois. E um foi para o norte e outro foi para o sul, e o norte brigava com o sul e o sul brigava com o norte. Lembrando disso, eles criaram, e Jesus disse: hoje nós estamos partidos, mas um dia haverá um só rebanho e um só pastor. A ceia do Senhor está dizendo: chega de divisão. Por isso que se apelidou a ceia do Senhor de mesa da comunhão. Porque é na ceia do Senhor que a gente lembra que somos todos filhos do mesmo Pai e comemos o mesmo pão e nos servimos na mesma mesa. Cada um com sua diferença. Isso é igreja. O resto é mundanismo. Isso é igreja. O resto é divisão. Sabe o que quer dizer a palavra diabo? Alguém sabe dizer, menos a pastora Keila? Quem quer dizer? Já estou terminando. Quem quer dizer? O que quer dizer a palavra diabo? A palavra diabo quer dizer aquele que divide. Toda vez que a gente semeia divisão, a gente está sendo usado pelo diabo. O corpo de Cristo é um só. Então, agora que nós vamos celebrar a ceia, meus irmãos e irmãs, Igreja do Senhor, do qual eu faço parte, eu convido que a gente se examine a nós mesmos e abra mão e renuncie a toda divisão. Que nessas portas nós sejamos um povo só. Que nós tenhamos um só Senhor, e não é o Senhor, não tem como ter dois senhores. Não tem como eu dizer: eu sirvo a Jesus e a bebida. Não dá. Porque a bebida vai mandar em ti. Quantas pessoas não conseguem vir para a igreja porque estão embriagados? Isso acontece. Porque não tem como servir a dois senhores. Ou tu serve a Jesus, ou tu serve a bebida. Quantas pessoas deixam de vir no culto porque tem um jogo de futebol para assistir? Por quê? Porque não tem como servir a dois senhores. Ou tu serve ao jogo de futebol, ou tu serve a Jesus. Quantas pessoas abandonam a igreja por causa de política partidária? Por quê? Porque não tem como servir a dois senhores. Ou tu serve a Jesus, ou tu serve a política partidária. Que a gente possa abrir mão do diabo, renunciar ao diabo. Eu convido essa igreja a renunciar ao diabo. O diabo é aquele que divide. Nós somos um só povo, nós somos um só corpo. E Deus fez cada um de nós diferente um do outro. E cada um pensa diferente um do outro. Só que essas diferenças é que nos completam. E se a gente, ou das duas uma, ou a gente abre mão do diabo, ou a gente renuncia ao diabo que nos divide, ou a gente abre mão da igreja, porque a igreja nos une. Nós temos que decidir: vamos abrir mão do diabo ou vamos abrir mão da igreja? O diabo quer nos dividir, a igreja quer nos unir.
Quem quiser abrir mão do diabo, eu convido a ficar de pé. Vocês podem orar junto comigo, eu vou colocar a mão no meu coração, porque o coração representa a nossa alma, e a gente quer, e aquele que quiser também pode colocar a mão no coração e orar junto comigo. Meu Senhor e meu Deus, nós renunciamos a todo espírito de divisão. Até vamos fazer isso em voz alta. Senhor Deus, nós renunciamos ao espírito de divisão, ao espírito de facção, ao espírito de contenda. Caia por terra. Em nome de Jesus. Cobre a tua igreja com o sangue de Cristo. Coloca teus anjos protegendo contra toda influência externa. Nós pertencemos a Jesus Cristo. O reino de Deus está em primeiro lugar. E esse reino não é desse mundo. Esse reino não pertence aos ideais desse mundo. Nós seguimos o nosso Rei, Jesus, e renunciamos a toda contenda. Liberamos perdão para aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, nos maldizem, e pedimos perdão por toda a contenda, por toda a ofensa, por toda a mentira. Meu Senhor e meu Deus, ouvindo essa oração do teu povo, restitui a unidade da tua igreja, fortalece a unidade da tua igreja, que como corpo, Senhor, que somos únicos, não sejamos divididos por nada, não sejamos afastados por nada. Pai amado, em nome de Jesus, derrama a tua unção de unidade, derrama a tua unção de comunhão, fortalece o teu povo como um corpo santo. Pai amado, que os membros que estejam desviados possam ser curados através do convívio nessa casa de oração. Que os membros que estejam fora do caminho possam encontrar o caminho, que é Cristo Jesus, através dessa casa de oração. Pai amado, que ninguém, Senhor, se perca, que nenhuma das tuas ovelhas se perca, porque o inimigo que separa o povo não possa, Senhor, interferir no teu povo santo, porque tua palavra diria, Senhor, que se possível até os eleitos seriam enganados, mas se possível fosse, não seriam. Então, Senhor meu Deus, não permita que nenhum dos teus eleitos e eleitas, não permita, Senhor, que o teu rebanho seja confundido por espíritos malignos que querem a separação. Eu declaro unidade, eu declaro restauração, eu declaro a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.